Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na última aula a gente começou a falar sobre conceitos gerais de ecologia, né? Então, começamos o estudo da ecologia. Falamos sobre os conceitos gerais de ecologia e fizemos do lado de biotopo, biocenose, ecossistema, bioma, população, comunidade, nicho ecológico, hábitat. Falando um pouquinho do princípio de Gauss e da competição, que a gente vai falar mais para frente, novamente quando for falar das relações entre os seres vivos que eles estabelecem no ambiente. E falamos na aula passada também sobre as cadeias e teias alimentares, né? Ou seja, sobre o processo que a gente chama nada mais é do que o fluxo de energia e de matéria ao longo dos níveis tróficos, ao longo da vida, ou seja, como a energia e a matéria fluem de um organismo vivo para o outro. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre esse processo do fluxo de energia e dos níveis tróficos, do fluxo de energia ao longo dos níveis tróficos, ou seja, como a energia e a matéria ela flui nos ecossistemas, como é que a energia e a matéria ela flui através dos organismos, o que acontece com essa energia, o que acontece com essa matéria, e como é que esses processos eles vão funcionar para os seres vivos. Então, na nossa uma cadeia alimentar qualquer, a gente tem aqui um fluxo de energia que também em certa medida é um fluxo de matéria, né? Então o Sol ele é o principal responsável pela existência da vida na Terra. Em primeiro lugar porque as radiações, né, do Sol eles aquecem o planeta, né, aquecem o Sol, as massas de água, ele aquece o ar, que cria, e a presença da nossa atmosfera, né, cria um ambiente favorável à vida, né? E em segundo lugar porque a luz solar ela vai ser captada pelos organismos autotróficos, né? Os organismos, principalmente os fotossintetizantes, e vai ser transferida essa energia, ou seja, os órgãos fotossintetizantes eles convertem essa energia luminosa em energia química, e essa energia química ela pode ser transferida de um organismo para o outro ao longo das cadeias alimentares, das cadeias e teias alimentares, né? Permitindo assim que a gente tenha a existência de praticamente todos os ecossistemas na Terra. São possibilidades de existir a partir desse processo de transferência de energia e consequentemente também do processo de transferência de matéria, né? Então a energia luminosa que é captada pelas algas, nos ambientes aquáticos, pelas plantas e pelas bactérias fotossintetizantes, ou seja, essa energia luminosa é utilizada na produção das substâncias orgânicas nesses seres vivos, e que fica nesses seres vivos armazenada como energia potencial química, ou seja, a energia potencial que pode ser transferida e utilizada por outros seres vivos. Então os produtores eles são fundamentais para a possibilidade de existência de todos os outros organismos vivos, né? Então, por exemplo, ao comer esses seres fotossintetizantes, os consumidores primários eles aproveitam a energia que estava contida nas moléculas das substâncias orgânicas ingeridas, ou seja, daquelas moléculas que estavam nesses organismos produtores, e eles conseguem retirar essa energia e utilizam essa energia nos seus processos vitais, ou seja, inclusive até na produção das suas próprias substâncias orgânicas, né? Então os consumidores secundários, né, eles vão comer se alimentar, se alimentar dos consumidores primários, e vão utilizar as substâncias destes, ou seja, a substância dos primários, como fonte de energia para eles, né? Então o secundário se alimenta do primário, ele vai se alimentar das substâncias que estavam presentes nos consumidores primários, e vão utilizar essa energia para produzir suas próprias moléculas orgânicas e para poder, vamos dizer assim, financiar os seus processos vitais e assim por diante ao longo das cadeias e teias alimentares. Uma coisa que tem que ficar bem nítido para a gente é que a transferência de energia na cadeia alimentar ela é unidirecional. O que significa dizer que é unidirecional? Ela segue apenas uma direção, ou seja, ela tem início, a captação de energia ela tem início, ou a captação e consequentemente transferência de energia ela tem início lá nos produtores com a captação de energia luminosa, ou seja, pelos produtores. Então eles vão captar essa energia luminosa e converter a energia potencial química. Então aí se inicia e ela termina com a ação dos decompositores que eu aqui estou na frente.
certo? Então a energia passa para os decompositores e nela ela vai se dissipar e vai cessar, ou seja, a energia ela segue apenas uma direção, ela é unidirecional. Então a energia ela vai passando de um nível para o outro, ela não retorna, essa energia ela não retorna, ou seja, essa energia ela não se recicla, ela vai iniciar lá nos produtores, vai passar por todos os consumidores e vai encerrar o seu ciclo, ou não, desculpa, ela vai encerrar a sua transferência nos decompositores, ou seja, ela não é cíclica, essa energia ela não é devolvida, por exemplo, para nenhum outro nível trófico. Ela vai sendo passada de nível para nível e ela não retorna para nenhum nível anterior, ela sempre vai seguindo até que no final ela vai terminar lá se dissipando, né? Então, em cada nível trófico, parte da energia que está armazenada nas moléculas orgânicas é utilizada na realização do trabalho, né? E liberada na forma de calor, ou seja, os produtores, quando eles captam a energia luminosa e convertem em energia química, parte dessa energia eles utilizam com eles mesmos, né? E aí liberam-se na forma de calor, ou seja, eles gastam com eles mesmos, na respiração, na síntese de proteínas, na síntese de substâncias no corpo deles, eles utilizam essa energia para crescer. Então, a energia que é captada pelos produtores, eles convertem e eles consomem uma parte com eles, e aquilo que sobra é o que é passado para o próximo nível. Então, no nível seguinte, acontece esse mesmo processo, ou seja, o consumidor primário ele vai consumir parte dessa energia que veio do consumidor que veio do consumidor que veio do produtor. Ele utiliza parte dessa energia, parte dela se dissipa na forma de calor. Então uma dessas setinhas que vem para cima é a energia que se dissipa, e essa energia vai ser transferida, né? Então, em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia presente no nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte, ou seja, a quantidade de energia que está nos produtores vai ser maior neles, a quantidade de energia vai ser maior do que a que vai passar para o consumidor primário. Por que vai ser maior? Porque ele vai ter essa energia e parte dessa energia ele vai consumir com ele mesmo, então ele sempre transfere uma quantidade de energia menor do que tinha nele. Então a quantidade de energia dos produtores é maior, diminui um pouco dos primários, diminuindo, vocês vejam que vai diminuindo essa quantidade de energia, né? Então, isso ocorre porque todos os seres vivos eles consomem parte da energia do alimento para a manutenção da sua própria vida, né? E não transferem essa parcela para o nível trófico seguinte. Ou seja, eles gastam essa energia com eles. Então, a energia que eles pegaram, parte eles consomem com eles e outra parte vai se transferindo na cadeia alimentar. Só que sempre, para cada nível, a quantidade de energia transferida vai sendo cada vez menor. Ou seja, a quantidade de energia dos produtores é sempre maior do que nos consumidores. A quantidade de energia presente no consumidor primário é maior que no consumidor secundário, e assim por diante, certo? Então, por exemplo, né, do total de matéria orgânica que é produzida por uma planta, mais ou menos 15% eles são degradados no processo de respiração celular dessa própria planta, né? Produzindo a energia necessária à manutenção dos processos vitais da planta, né? Então, dessa maneira, quando um ser vivo come, né, se alimenta dessa planta, o herbívoro ele tem à disposição dele apenas 85% daquela energia total que originalmente estava armazenada nas substâncias orgânicas produzidas pela fotossíntese. Então, ou seja, tinha 100% daquela energia que foi produzida na fotossíntese, 15% a planta gastou com ela mesma. Então, quando o consumidor primário ele vai se alimentar, ele não consegue pegar toda a energia que existia originalmente na planta. Por quê? Porque parte dessa energia ela foi consumida pela própria planta. Então, ele só pega 85%, ele pega menos. E assim vai seguindo, né? Então, além disso, né, quando o animal come uma planta ou outro animal, parte das moléculas orgânicas que estavam contidas no alimento não é aproveitada, né, que ela também é eliminada nas fezes, né? Então, por exemplo, um herbívoro ele consegue aproveitar apenas 10% da energia contida no alimento que ele ingere, ou seja, o restante, seja 90%, é eliminado nas substâncias que formam as fezes do animal, né? Então, da energia efetivamente aproveitada, cerca de 15 a 20% são empregados na manutenção do metabolismo deste animal, e o que sobra fica armazenado nas substâncias que compõem os tecidos do corpo. Então, ou seja, dessas 85% que ele pega, boa parte ainda sai nas formas de fezes, né? E o que fica de 15 a 20% do que fica eles utilizam na manutenção do metabolismo, e é só o que sobra que vai ficar para
composto tecido animal. Então, quando o ser vivo come um herbívoro, assim, quando o consumidor secundário come o consumidor primário, um carnívoro ele aproveita mais ou menos 50% da energia disponível no alimento que ingere, sendo o resto liberado nas fezes. Dessa metade que é aproveitada, de 15 a 20% são utilizadas no metabolismo, e o mesmo ocorre nos níveis tróficos seguintes, né? E dessa forma, ou seja, parte da energia vai ser dissipada na fase de fezes, na forma de calor, na manutenção do corpo. Às vezes o ser vivo ele não consegue aproveitar 100% daquela energia que ele absorveu nos seus processos alimentares. Então essa energia ela vai se dissipando e essa quantidade de energia ela vai diminuindo. Então a gente pode dizer assim que a energia que é originalmente, vocês podem observar aí, que é originalmente que vem originalmente do Sol, né? Ela vai se dissipando como calor ao longo dos níveis tróficos dentro de qualquer ecossistema, né? Então, para manter então, consequentemente, para a gente poder se manter, né, eles dependem da absorção constante de energia luminosa do Sol. Ou seja, para que esse sistema ele continue funcionando, a gente vai precisar, né, que essa energia ela seja constantemente sendo absorvida, né? Então veja aqui lá que no X é a quantidade de energia, né? E aqui no eixo X é o fluxo de energia, né? Então veja lá que eu tenho lá em cima lá um verdão, tá vendo? Total de energia que foi assimilado pelos vegetais na conversão da energia luminosa e energia química. Então veja que tem perdas na respiração, ou seja, a planta respira, ela faz os processos metabólicos. E aí veja lá o que sobra é o amarelo para os herbívoros. Aí vem o herbívoro lá e se alimenta do produtor, né? Aí veja lá que a grande maioria que não sei que cor é laranja, sei lá, bege, não sei, mas é que se perde nas fezes, né? Que é a grande maioria, e aí sobra o rosinha disponível para o herbívoro. Aí veja lá que ele perde a parte da respiração, dos processos vitais dele, e veja que nesse outro rosinha mais clarinho é o que está disponível para os carnívoros. Então os carnívoros ele vem se alimentam do herbívoro, aí veja que eles têm parte disso é perdido nas fezes, e aí parte disso vai para a respiração deles, aí veja que vai sempre diminuindo, ou seja, eles vão assimilar, né, eles vão utilizar os seus processos vitais, e eles vão sempre passando cada vez menos energia. Veja que geralmente os carnívoros, né, os consumidores da parte secundária, eles têm uma eficiência maior do que os herbívoros. Os herbívoros vão se alimentando muito, mas boa parte do que eles se alimentam se perde nas fezes, né? Os outros níveis, eles têm, por mais que eles recebam menos energia, mas eles têm uma maior eficiência energética, ou seja, eles conseguem aproveitar melhor a energia que está contida nos alimentos, ou seja, a energia que está contida naquilo que eles comem, certo? Então você veja que o fluxo de energia é unidirecional, ele vai sempre seguir esse caminho, e a energia, a quantidade de energia disponível ela vai diminuindo a cada nível trófico devido a todas essas questões. Parte que é dissipada como calor, quando o ser vivo utiliza nos seus processos metabólicos, quando ele não tem um aproveitamento total daquela energia que ele absorveu a parte da alimentação. Então veja que essa quantidade de energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Uma forma de representar as cadeias e teias alimentares também é a partir daquilo que a gente chama de... uma coisinha que talvez eu tenha esquecido de comentar é que veja, o fluxo de energia ele é unidirecional, e quando ela chega nos decompositores, essa energia cessa aí, né? Agora a matéria não, né? Como eu estava falando de fluxo de energia e matéria, toda vez que a gente vai os níveis tróficos, ou seja, o ser vivo vai se alimentando do outro, ele transfere tanto energia quanto matéria. A energia é unidirecional, ela segue um único sentido, mas a matéria não. O ciclo da matéria nas cadeias alimentares ele é cíclico. Por quê? A matéria ela é cíclica. Porque quando chega nos decompositores, quando os decompositores decompõem a matéria morta, eles devolvem a matéria para o ambiente, ou seja, eles devolvem boa parte dos nutrientes, dos minerais para a matéria, que os produtores vão reabsorver e utilizar nos seus processos vitais. Ou seja, eles saem os minerais que a planta absorve no solo junto com a água, eles utilizam, né? Então o ciclo de energia, o fluxo de energia na cadeia alimentar é unidirecional, ele não retorna, mas a matéria sim, o ciclo da matéria na cadeia alimentar, a matéria é cíclica, ou seja,
Os decompositores devolvem a matéria para o ambiente quando os seres vivos morrem, ou quando os seres vivos liberam suas fezes, sua urina. Os decompositores decompõem essa matéria e devolvem esses nutrientes para o ambiente, que vai ser utilizado pelos produtores lá nos seus processos vitais, certo? Então, o fluxo de energia e matéria ao longo das cadeias alimentares, a energia, o fluxo é unidirecional, segue apenas um sentido, até se terminar nos decompositores, e a matéria não, a matéria é devolvida para o ambiente a partir da ação dos decompositores. Então, o fluxo da matéria é cíclico, que ela é reciclada pelos decompositores, a matéria é reciclada quando morremos, é reciclada pelos decompositores, e a energia não, a energia, o fluxo é unidirecional, ou seja, ele não retorna. A energia não é reciclada, mas a matéria sim. Bom, agora a gente pode falar a gente pode representar também essas cadeias alimentares e essas relações, né, de energia e matéria, né, a partir do que a gente chama das pirâmides de energia. Né? Então, a massa total de matéria orgânica contida em um ser vivo, ou seja, ou em um conjunto de seres vivos, né, é o que a gente chama de biomassa. Né? Então, toda a matéria orgânica que tem no ser vivo a gente chama de biomassa. Né? A biomassa ela reflete a quantidade de energia química potencial que está disponível para o outro nível trófico. Né? Então, em uma teia alimentar, né, a biomassa contida em cada nível trófico ela pode ser representada nesses gráficos que a gente chama esses gráficos em formato de pirâmide, que a gente conhece como as pirâmides de energia. Então, nesse tipo de representação, né, a base corresponde ao nível trófico dos produtores, então sempre a base das pirâmides, a chama de pirâmides alimentares ou pirâmides de energia, sempre vai ter na base os produtores, certo? E na sequência a gente representa os níveis de consumidores. Então, depois dos produtores vem os consumidores primários, depois vem os consumidores secundários, depois os terciários e assim por diante, né? Então, a largura de cada nível ele vai representar a quantidade de energia presente na matéria orgânica disponível para o nível trófico seguinte. Né? Então, veja lá, aqui em uma pirâmide que representa a biomassa, ou seja, essa energia potencial química, né, essa energia química potencial, ela vai ser representada. Então, como a gente já tinha visto antes, então aquele processo pode representar ele. Você veja que uma pirâmide de biomassa, veja lá como eu falei, tá, uma maior quantidade de energia está presente nos produtores, então sempre a base vai ser larga, depois vem os consumidores primários, e veja que então esse formato de pirâmide ele sempre vai ser estabelecido, ou seja, toda a pirâmide energética de cadeias alimentares ele sempre vai apresentar esse padrão aí. A base grande, né? A base grande, né, bem estabelecida dos produtores, e depois vai diminuindo, ou seja, ele sempre mantém essa estrutura. A pirâmide, nesse caso de biomassa, ela nunca é invertida, certo? Ela sempre segue esse padrãozinho. Então as pirâmides de biomassa elas sempre vão seguir esse padrãozinho aí, elas nunca vão ser invertidas. Como biologia não é uma matemática, né, exata, tem um casozinho específico de que em ambientes aquáticos, às vezes, a pirâmide de biomassa ela pode ter, os produtores elas podem ter uma quantidade menor do que os consumidores primários, porque nos ambientes aquáticos, né, o fitoplâncton, as algas e algas microscópicas, elas às vezes elas têm um ciclo de vida muito curto, né, elas morrem muito rápido. Então às vezes pode ser um processo que essa quantidade diminua, fique menor, né? Tem uma pirâmide invertida, ou seja, que a base seja um pouco menor do que, por exemplo, os consumidores primários. Mas esses organismos eles se reproduzem de forma muito rápida. Então às vezes pode ser que ele diminua, e pode ser que às vezes eles cresçam de novo e voltem a formar uma pirâmide normal, né? Mas na grande maioria dos casos a pirâmide de biomassa ela vai ser dessa forma, no que invertida. Às vezes os produtores podem ser menor, como eu falei, em ambientes aquáticos isso pode acontecer, mas como os organismos se reproduzem muito rápido, eles podem restabelecer esse processo, mas não que é invertido assim totalmente, né? Consumindo menos, aí mais vai crescendo, aí é insustentável, né? Como a gente viu pela questão do fluxo de energia, se fosse uma pirâmide completamente invertida, seria completamente insustentável para o ambiente, né? Então, lá, quanto menor for os níveis tróficos, melhor é aproveitar a energia nessas cadeias. Se as cadeias forem longas demais, quem fica por último acaba obtendo menos energia, né?
Isso é um tipo de pirâmide de biomassa. Outro tipo de pirâmide que a gente pode ter é o que a gente chama da pirâmide de números, né? A pirâmide de números ela é utilizada para indicar a quantidade de indivíduos que tem em cada nível trófico da cadeia alimentar. Ou seja, a biomassa é a quantidade de energia química potencial, a de números é quantos indivíduos tem em cada nível, né? Então, por exemplo, na cadeia alimentar formada aí pela gramínea, lagarto e pássaro, ele mostra a quantidade de cada um desses organismos. Você tem 100 gramíneas, 200 lagartos, 20 pássaros, por exemplo. É, quando a gente tem pirâmides de números, aí sim às vezes elas podem aparecer invertidas. Elas podem aparecer invertidas quando? Quando eventualmente a gente tem um produtor que ele é de grande porte, ou seja, ele é bem grande em tamanho, por exemplo, uma árvore nesse caso aqui, e muitos consumidores secundários vivem nessa árvore, ou seja, a árvore tem um grande porte e consegue sustentar muitos consumidores. Então nesse caso a gente pode ter uma pirâmide invertida, ou seja, você tem aqui duas árvores, 200 lagartas, 20 pássaros. Ou seja, mesmo se fosse uma árvore, ela consegue sustentar uma quantidade de consumidores primários diferentes. Então, uma pirâmide de números ela pode ser invertida quando você tem, por exemplo, um produtor de muito grande porte e que ele tenha muitos organismos. Ou até, por exemplo, sei lá, tipo, você tem um consumidor e você tem os parasitas nele, né? Carrapato. Então, acontece um bocado de carrapato dentro do mesmo organismo, ou seja, um organismo de grande porte que pode ter muitos, né? Então, por exemplo, sei lá, podia ser uma árvore, sei lá, 5 macacos e 200 piolhos, certo? Eles estão completamente invertida, mas eles são um animal de grande porte sustentando outros que são de menor porte. E para a gente fechar aqui essa parte, a gente fala um pouquinho do conceito de produtividade. O estudo dessa transferência de energia entre os seres vivos que pertencem a níveis tróficos diferentes é bastante importante para a humanidade, né? Uma vez que a espécie humana participa de diversas cadeias alimentares, tanto de terra firme, né, como cadeias alimentares de ambientes aquáticos, quando a gente se alimenta desses seres vivos, né? Então, quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar apresenta, menor vai ser a dissipação de energia ao longo dela. Se ela for mais curta, a quantidade de energia é maior continua ela. Se ela for mais longa, a energia ela se dissipa mais. Se você alimenta de um organismo que está lá no final, você vai obter uma quantidade de energia menor. Ou seja, então, uma vez que as maiores perdas, né, de energia elas acontecem principalmente na transferência, né, de matéria orgânica de um nível trófico para o outro, né? Então, por exemplo, a gente utilizar 1 tonelada de vegetais para alimentar um número de coelhos que forneça apenas, sei lá, 250 kg de carne. Você precisa de quase 1 tonelada de vegetais para 250 kg de carne de coelho, por exemplo. Então, é menos dispendioso utilizar diretamente vegetais como alimento, né? Porque assim a gente evita boa parte da perda de energia que ocorre nessa transferência dos produtores para os herbívoros, né? É melhor você se alimentar com esses vegetais do que você produzir 250 kg de carne de coelho. Ecologicamente é um desperdício de energia e economicamente também, né? Se a gente parar para pensar nisso. Bom, e o termo de produtividade, primeiro conceito de produtividade é o que chama da produtividade primária, né? Então, o total de energia luminosa que é efetivamente captada pelos seres autotróficos, ou seja, que fazem fotossíntese, ou seja, a quantidade de energia que os seres fotossintetizantes conseguem converter em biomassa em determinado intervalo de tempo, obviamente, né? Ele constitui o que a gente chama da produtividade primária bruta. Então, o que é a produtividade primária bruta? A quantidade de matéria orgânica que vai ser produzida pelos fotossintetizantes em um determinado momento. Como a gente já viu, né, parte da energia luminosa que é armazenada na forma de matéria orgânica é gasta com a respiração celular, né, do próprio organismo fotossintetizante, que ele gasta com o próprio metabolismo para suprir só as suas necessidades de sobrevivência, né? Então, apenas a quantidade de energia que sobra fica armazenada na forma de biomassa, ou seja, ele consome e ele armazena o que sobrou, né? Então, a energia armazenada da biomassa dos produtores, medida obviamente durante um intervalo de tempo, né? Não é medida em qualquer intervalo de tempo,
ela constitui o que a gente chama da produtividade primária líquida, ou seja, a produtividade primária líquida é o que fica disponível para o próximo nível, né? Então a gente tem a produtividade primária bruta, que é tudo que ele produz, ele consome para realizar suas atividades vitais, e o que sobra é o que a gente chama da produtividade primária líquida, né? Então essa energia que está realmente disponível para o próximo nível trófico, né? Então a gente costuma representar as perdas energéticas da respiração celular por R, né, no R de respiração, e a gente tem lá que a gente vai ter que a produtividade primária líquida ela vai ser igual ao quê? A produtividade primária bruta menos o que foi consumido na respiração, né? Então a eficiência dos produtores em um ecossistema ela pode ser avaliada pela produtividade líquida que ela faz, ou seja, pelo aquilo que ela deixa disponível para o próximo nível trófico, né? Então tem alguns estudos que mostraram que em ecossistema marinho, em que os produtores são praticamente as algas, né, do fitoplâncton, ela produz cerca de 35% a mais de matéria orgânica por ano do que uma floresta tropical, onde os produtores são representados por diversos tipos de plantas, né? Então, por exemplo, em ambientes aquáticos a gente tem uma produção primária líquida, né? De 35% a mais, ou seja, os ambientes aquáticos eles têm uma produção muito maior, né, de matéria orgânica do que se a gente comparar com as florestas. Inclusive, né, a produção de oxigênio também é muito maior. O oxigênio da atmosfera, boa parte do oxigênio da atmosfera que na realidade ele vem das atividades fotossintetizantes das algas do que das florestas, né? Uma explicação que se tem para ter uma maior produtividade de algas é que nelas não há, por exemplo, como nas plantas, tecidos não produtivos, ou seja, né, que não fazem fotossíntese. Por exemplo, a planta ela faz fotossíntese principalmente nas folhas, né? No caule ela não faz, nos troncos ela não faz, e nas algas, né, elas fazem fotossíntese no seu corpo inteiro, né? Então, essa explicação para elas tem uma taxa fotossintética que produzir mais biomassa do que as plantas, porque as plantas elas produzem, mas elas têm muitas estruturas no corpo delas que não produzem biomassa, né? Então, por ser curto, né, o ciclo de vida das algas ela possibilita que a quantidade de energia por elas absorvida seja rapidamente liberada, né, pela morte e a decomposição dos indivíduos, sem haver acúmulo de biomassa, né? Que é diferente, por exemplo, numa floresta, né, quando parte da energia absorvida na fotossíntese fica armazenada na madeira das árvores, né, constituindo uma biomassa improdutiva e de longa duração, ou seja, como as algas elas têm um ciclo de vida muito rápido, essa biomassa não se perde, né? Ela é rapidamente absorvida, rapidamente reaproveitada pelos decompositores. Uma planta não, por exemplo, uma árvore, né? Os animais não comem, por exemplo, a casca da árvore, né? Boa parte da biomassa fica lá no tronco, né? E os animais eles não vão lá comer, eles vão comer os frutos, as folhas e por aí vai, né? Então, às vezes, quando uma árvore morre, imagina uma árvore de grande porte, para ela se decompor demora muito tempo. Então, essa biomassa ela fica presa e não disponível, ou seja, é uma biomassa improdutiva, né, e de longa duração, porque ela vai demorar para ser reciclada, né. Então essa produtividade ela vai diminuindo. Então o que é o professor quer que é o PSL é a produtividade secundária, né, líquida, ou seja, a produtividade secundária bruta vai ser a mesma coisa que a primária, só que ela vai estar no consumidor primário, no herbívoro. Então, a produtividade secundária bruta é tudo que ele obteve do produtor, mas ele gasta com a respiração e sobra o PSL, né, que é a produtividade secundária líquida, que é aquilo que ele pode passar para o próximo. Esse R vai estar representando o que ele gasta na respiração, nas atividades metabólicas, mas o que ele elimina também nas fezes, né? Então esse R ele junta tudo que ele consome ou que ele não utiliza. Então seria isso, né? Esse PSL, essa produtividade secundária líquida, ela se refere justamente a essa quantidade de matéria orgânica que está armazenada no corpo do animal herbívoro, ou seja, do consumidor primário, em determinado intervalo de tempo, obviamente, né? E ela corresponde a essa energia que o herbívoro ele conseguiu absorver dos alimentos que ele ingeriu, já subtraindo o que foi gasto com ele mesmo, né? Ou seja, para manter seu metabolismo. Então esse PSL vai ser o que ele consegue transferir, né? Para um próximo nível trófico. Bom, então tá aí, né? Fluxo de energia em matéria, pirâmides energéticas e o conceito de produtividade. Na próxima aula, de cadeias alimentares, né?
Na próxima aula a gente começa a falar sobre os ciclos biogeoquímicos na natureza. A gente vai falar do ciclo da água, do carbono, do nitrogênio. Se der tudo certo, a gente fala todos numa aula. Se não, a gente separa alguns. A maioria são bastante rápidos, né? Água, carbono, oxigênio são rápidos. Eu acho que os que tem mais detalhezinho assim é o ciclo do nitrogênio. Mas se der tudo certo, a gente vê tudo, certo? Então qualquer dúvida, só entre em contato e tchau.